Começar com Mônica Bergamo. Mônica, na antevéspera do início do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi para as cabeças, né? Ele, pela primeira vez, falou de modo assertivo a respeito da possibilidade de um indulto para Jair Bolsonaro. O que teria motivado o governador? Mônica, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia para todo mundo. Pois é, o julgamento nem começou do Bolsonaro e ele já é tratado como carta fora do baralho totalmente, né? A briga pelo espólio dele já se dá a céu aberto, sem cerimônias, e nessa disputa, o Megali, não apenas o governador de São Paulo, mas todos que querem sucedê-lo fazem mil promessas, lutar pela aprovação da anistia no Congresso, ou como presidente dar indulto, né? Ou seja, tirar o Bolsonaro da prisão em que ele deve ser, o julgamento ainda não terminou, mas tudo indica que será colocado a partir de outubro, provavelmente, né? O último a fazer isso, como você disse, foi o governador de São Paulo, que disse que o seu primeiro ato, se for eleito presidente, vai ser assinar o indulto ao Bolsonaro. Só que esse primeiro ato, o Megali, se ocorrer, se ele for eleito, primeiro, se ele for escolhido candidato. Segundo, se for eleito. Terceiro, se de fato assinar esse primeiro ato, vai ser um primeiro ato declarado nulo pelo Supremo Tribunal Federal. Eu estive em Brasília na semana passada, conversei com diversos ministros do Supremo sobre isso, inclusive, e eles me falaram exatamente isso, né? Em diversas votações, sobre 8 de janeiro, sobre outros casos de indulto, os ministros já se manifestaram que não existe indulto, Megali, para crimes contra a democracia. Isso não está na Constituição de forma explícita, porém nos votos, diversos ministros já afirmaram que isso está implícito, né? Que é o óbvio, porque é considerado um crime gravíssimo, né? Em outros códigos, em outros regramentos, um dos crimes mais graves que alguém pode cometer. E, portanto, não é passível de anistia, de graça ou de perdão. O próprio ministro Luiz Fux, olha que curioso, Megali, em quem os bolsonaristas apostam suas fichas, né, nesse julgamento, acham que ele vai pedir vista, que ele vai protelar, que ele vai inocentar, ou que se ele não conseguir inocentar vai diminuir penas. O próprio ministro Luiz Fux já afirmou em um outro julgamento, não existe indulto para quem quer acabar com a democracia brasileira. Então esse caminho, Megali, não existe hoje, né? Esse caminho só poderia ser aberto na seguinte circunstância, com uma mudança radical na composição do Supremo Tribunal Federal. No mandato do próximo presidente eleito, 3 ministros se aposentam, então você indica 3. No mandato seguinte, mais alguns se aposentam, e você indica e faz a maioria, você muda totalmente a composição do Supremo, imaginando que você vai colocar só juristas radicalmente bolsonaristas que apoiariam o indulto. Então, hoje, isso não existe, né? Seriam necessários 8 anos para talvez mudar a composição do Supremo para uma composição que aceitasse o indulto. Então, esse caminho está fechado hoje, né? Então, não há... se não tem nem garantia de que o próximo presidente vai ser bolsonarista, quanto mais 2 presidentes bolsonaristas seguidos para mudar o Supremo a esse ponto. Portanto, hoje o indulto, perdão, a graça, a anistia, são meras ilusões, Megali, vendidas ao eleitor que poderá, né, que pensa que pode pautar o seu voto a presidente por essa questão. Então é isso, uma ilusão, uma mera ilusão. Hoje, no cenário de hoje, na composição de hoje do Supremo, não há possibilidade do indulto ser admitido, Megali. E além de tudo, né, Mônica? Além de você indicar juristas francamente bolsonaristas, além de você ter que garantir 8 anos de um governo voltado para esse fim, você ainda tem que contar com a fidelidade do indicado, né? Porque muitas vezes o cara, quando veste a toga, ele veste a toga da independência também. Ora, não foram vários os ministros do STF que foram indicados pelo PT e que votaram a favor do impeachment da ex-presidente Dilma? Ou contra o habeas corpus a Lula? Então você não tem garantia nenhuma. Megali. Todos, né? Você não tem garantia nenhuma de fidelidade. Aquela votação do habeas corpus do Lula, se não me engano, os que votaram a favor não eram os indicados pelo Lula. Celso de Mello, Marco Aurélio, é verdade. Gilmar Mendes, eram ministros indicados em outros governos. Collor e FHC. Ministros indicados pelo Lula, foram poucos os que votaram a favor do habeas corpus para que ele não fosse preso naquele momento. Se não me engano, Lewandowski, com certeza, e Toffoli, né? E aí foram derrotados, mas quem votou
a favor do Lula naquele momento foram os ministros que não tinham sido indicados por ele. Alexandre de Moraes não foi indicado por ele, tá? Foi indicado pelo Temer. Ele que é tido como é que eles falam, assim, os mais radicais, é o sistema, é do sistema, tá com o Lula. Ele votou contra o Lula naquela ocasião. Os petistas, os petistas votou pro Lula ir pra prisão. Eles reclamaram muito, né? Eles já estavam com fora Alexandre antes mesmo da confirmação do Alexandre pelo Senado, enfim, a vida dá voltas. E agora, a família Bolsonaro é o pior, como é que eu vou dizer, o pior cabo eleitoral para o candidato da direita, né? Porque o Flávio, ele disse recentemente, numa entrevista à Folha de São Paulo, que quem quiser o apoio da família vai ter não só se comprometer com o indulto, como fez aqui o Tarcísio, mas tem que se comprometer também a utilizar a força contra o STF. Foi isso que ele disse, tá? Tem que usar a força contra o STF caso o Supremo considere esse indulto ilegal. Quer dizer, o cara vai tentar se eleger presidente prometendo ali um golpe de Estado. E o Eduardo lá dos Estados Unidos também despreza qualquer um que não aceite as intromissões de Donald Trump. Quer dizer, que plataforma difícil, né, de defender no ano que vem, se você for seguir todas as regras estabelecidas por Flávio, por... Tudo ilusão, Megali, tudo ilusão, tudo ilusão. E eles, imagino que alguns que defendem sabem disso, mas fazem para manter essa chama acesa, vamos dizer assim, que ou seja, usar o nome do Bolsonaro, a perspectiva do Bolsonaro voltar, porque de fato, dentre todos, o Bolsonaro deixa todos no chinelo, se for no voto, né? Ninguém tem mais voto do que ele, na direita do que, enfim, os outros não têm voto, tem que pegar os votos que são dele. Então é importante usar, manter essa chama acesa, mas na atual composição do Supremo não existe indulto possível. Mônica, boa semana, boa segunda, até amanhã. Até amanhã.